Imagine que você está na maior ilha do mundo, que tem 80% do território coberto de gelo, é a Groenlândia. Sim, aquela que o presidente Trump decidiu que deve ser comandada pelos Estados Unidos, embora seja uma ilha ligada à Dinamarca. E você é uma pesquisadora de pássaros, mais especificamente das andorinhas do Ártico, os animais conhecidos por terem a maior migração, fazer os mais longos voos do planeta. Elas estão em extinção, seu nome é Franny, e você só tem uma obsessão na vida, que é acompanhar a última migração desses animais. Essa é a premissa do livro Migrações, da Charlotte McConaghy. E aí, para cumprir essa missão, a Franny precisa se encaixar em meio à tripulação de um barco de pesca, que também são os últimos, já que os peixes estão chegando ao fim. Peixes, elefantes, leões, toda a vida animal selvagem está chegando ao fim. Ela precisa convencer um capitão de um navio a levar ela. Nisso ela acaba conhecendo o capitão Ennis, do Sagani, um navio que está em funcionamento ainda para pesca, baseada no fato de que as andorinhas do Ártico elas estão migrando, também acompanhando os peixes, né? Porque elas precisam se alimentar. Uma das coisas que eu mais gostei nesse livro é que ele não entrega de cara quem é a personagem, a protagonista, a Franny. Você nota que ela tem um passado sombrio, que tem mistérios em torno dela, e você não sabe o que é. E a autora intercala a viagem, essa aventura, né, que você vai junto no navio ali, entendendo como é a dinâmica da tripulação, conhecendo os marujos, pessoas muitas vezes que são muito quebradas, que deixam muita coisa em terra, que se sentem mais confortável viajando, né, no chão movediço das águas. E aí você vai descobrindo, por exemplo, que ela tem uma questão com a mãe, que desapareceu quando ela tinha 12 anos. E também tem a relação dela com o marido, que é o Niall Lynch, que é um professor universitário. E na época que eles se casam, ela era uma funcionária da limpeza da universidade e ele já era um professor reconhecido. E eles têm esse amor totalmente fora dos padrões. É muito interessante você ir entendendo o que é que aconteceu, como foi essa construção da relação deles. Migrações me remeteu demais ao clássico de Herman Melville, que é Moby Dick. Enquanto aqui nesse livro, o Capitão Ahab quer se vingar da baleia que tirou a perna dele, que tem uma motivação clara. A gente não sabe qual a motivação da Franny. Ao mesmo tempo, a Franny ela tá preocupada em salvar os animais, né? Tanto é que ela tem uma dicotomia ali de estar acompanhando e participando de um barco de pesca, né? Tem uma crise de valores, considerada uma das atividades que contribuiu para que o futuro, o mundo tivesse chegado nesse lugar, né? Praticamente sem animais. Tem também alguns simbolismos, né? Porque em Moby Dick, a baleia não é só o animal, né? Baleia simboliza o mal, né? Aquela coisa escondida nas profundezas do oceano. Em Migrações, as andorinhas do Ártico simbolizam uma espécie de redenção, elas dão um certo sentido à vida da Franny. A Charlotte McConaghy tem uma escrita muito fluida, simples, mas que ao mesmo tempo utiliza o recurso de nos deixar silêncios, por exemplo, descrevendo pouco situações muito centrais da trama. E isso favorece demais a leitura, porque você tem ali uns espaços nela para refletir. Apesar de ser uma leitura cadenciada, tem um ritmo muito bom. E acontece muita coisa. Até a autora diz que é um thriller ecológico. Ela fala assim das obras dela. Eu achei que serviu bem para descrever esse livro. Apesar disso, é como se estivesse ali ao ritmo do balanço das ondas do mar, sabe? Ele consegue trazer aquela contemplação que você tem quando está de frente para o mar. Eu achei isso fantástico. Charlotte McConaghy, escritora australiana, que escrevia antes livros de fantasia, fez isso por muito tempo. E esse foi o primeiro romance que ela lançou, que foi super bem aceito, bem elogiado. E depois ela lançou mais dois, que tem títulos no Brasil, que é Quando Havia Lobos e A Costa Selvagem, que foi lançado no ano passado. E ela diz que esses 3 livros são uma espécie de trilogia, não porque usam os mesmos personagens, mas eles têm uma figura feminina muito forte e tem também a questão ambiental. E nessa entrevista eu achei muito interessante, porque ela fala assim, é muito mais fácil as pessoas se conectarem
com uma história. É quando você pega uma situação geral e pega ali o recorte de um personagem que está sendo impactado por aquela questão ambiental. É como se ela fosse uma militante literária do meio ambiente. Que a gente fica muito reflexivo mesmo. É como se essas questões chegassem mais perto da gente. Nosso papel destruidor, nosso papel protetor dos nossos recursos naturais como um todo. Enfim, Migrações é uma delícia. Eu amei ler, foi uma grata surpresa, porque eu praticamente nunca tinha ouvido falar desse livro. Eu recebi aqui essa edição da TAG. Vale salientar, minha gente, 1 minuto de silêncio para essa edição maravilhosa. Capa dura, com direito a marcador de livro. Eu recomendo fortemente, acho que um livro 4 de 5, certamente. E eu estou curiosíssima para ler as outras coisas dessa autora. Espero que você tenha a oportunidade de ler. E se você conhece algum outro livro que tenha essa aura, essa temática que aconteça no mar, nos oceanos, deixa aqui a recomendação nos comentários, que eu quero saber.